Bom, estudos para concursos, direito legislativo para o Alesp, né? Organização do Poder Legislativo, acho que pode dizer disso, pode dizer que é considerado uma mistura entre os dois, poder direito administrativo e poder constitucional. Mas é mais constitucional, tá? Daí você vai lá e acha apostilas, encontra, procura apostilas. Daí, o que mais? O que é o poder legislativo? Muitas coisas são poder legislativo, né? Mas, pelo que eu estou entendendo, parece que eles querem que você leia o regimento interno. Porque o regimento interno da LESP vai falar de cada carinha dos poderes e as comissões e todos os os caras que participam do poder legislativo, entende? Bom, capítulo do regimento interno dos deputados e das deputadas, artigo 78 a 93. Título 3 dos deputados, capítulo 1 dos líderes. Artigo 78. Líder é o porta-voz de uma representação partidária ou de um bloco parlamentar e o intermediário autorizado entre eles e os órgãos da Assembleia. Líder é o porta-voz de representação partidária, ou de um bloco parlamentar ou intermediário autorizado entre eles e o órgão dos representantes. Ou seja, o líder é porta-voz ou intermediário. No primeiro ano da legislatura, as representações partidárias deverão indicar a mesa dentro de 10 dias do início das sessões legislativas seus respectivos líderes e vice-líderes. Neste caso, enquanto não for feita a indicação, a mesa considerará como líder o membro mais idoso da bancada. Nos demais anos, as bancadas poderão indicar os respectivos líderes e vice-líderes a partir do início da sessão legislativa e até 15 de março, enquanto não for feita a nova indicação. A mesa considerará como líder o atual e ser decorridos 10 dias dessa data não houver indicação, a mesa passará a considerar como líder o membro mais idoso da bancada. Sempre que houver alteração das indicações, deverá ser feita a nova comunicação à mesa. Já que no primeiro ano legislativo, as representações partidárias deverão indicar à mesa, entre os 10 dias de início da sessão legislativa, os respectivos líderes e vice-líderes. Nesse caso, enquanto não for feita a indicação, considerará líder o mais idoso da banca. É interessante que o líder é mais idoso se não for dentro dos 10 dias, né? Se não tiver tido a indicação. Se não tiver, líder é o mais velho, né? Estranho, né? Nos demais anos, as bancadas poderão indicar os respectivos líderes e vice-líderes a partir do início da sessão. Ah, entendi por que é o mais velho. No começo, isso aqui nesse parágrafo está falando quando cria uma bancada aí, um dos carinhas legislativos, sabe? No primeiro ano deles, criaram, ou seja, acabou de nascer. No primeiro ano deles, se eles não têm se não tem indicação, ou seja, tipo, não tem nenhuma ideia do que fazer, né? Daí acaba escolhendo o mais idoso no primeiro ano. Mas depois, nos demais anos, já escolhem os respectivos líderes e trecos. É isso que está falando aqui. Eles vão sendo escolhidos até o dia 15 de março, enquanto não for feita a nova indicação, a mesa considerará como líder o atual. Em se decorridos 10 dias dessa data, não houver indicação, a mesa passará a considerar como líder o membro mais idoso da bancada de novo, entendeu? Bom, sempre que houver alteração nas indicações, deverá ser feita nova comunicação à mesa. Três, os líderes serão substituídos nas suas faltas, impedimentos ou ausências do recinto pelos respectivos líderes. Compete ao líder da bancada, além de outras atribuições que lhe confere o regimento, registrar o nome do candidato do partido para concorrer aos cargos da mesa, bem como indicar os componentes das comissões e, quando for o caso, proceder à sua substituição. O número de vice-líderes por bancada não poderá exceder a 1/3 dos seus integrantes. Compete ao líder o quê? Além de outras atribuições, registrar o nome do candidato do partido para concorrer às cargos da mesa. Ou seja, o líder registra nomes. E indicar componentes das comissões e, quando for proceder à sua substituição. Artigo 79. O governador do estado poderá indicar o deputado ou deputada para exercer a função de líder do governo e outros 2 vice-líderes. Explicam-se ao líder do governo no que couber as disposições regimentais conferidas aos líderes da bancada. As representações de 2 ou mais partidos, desde que totalizem 10% das cadeiras de assembleia, poderão constituir-se em bloco com parlamentar para a defesa de objetivos comuns, não podendo cada deputado ou deputado fazer parte de mais de um bloco. Interessante esse 80, porque eu não entendi ele. As representações de 2 ou mais partidos,
desde que totalizem 10% das 10%, né, das cadeiras da Assembleia poderão constituir-se em bloco parlamentar. Ou seja, ele está falando aqui, agora entendi. Ele está falando aqui da juntas da, da combinação parlamentar, da combinação de partidos, entendeu? Bom, parlamentar para a defesa de objetos coletivos comuns, não podendo cada deputado ou deputado fazer parte de um bloco, de um mais de um bloco. Ou seja, mesmo que trecos tenha tantos assim, eles se juntem, não quer dizer que os deputados vão poder fazer mais parte de um bloco. Você pode participar de um. Louco, né? Aplica o seu líder do governo no que couber as posições regimentais conferidas aos líderes de bancada. Tem uma coisa que eu não estou entendendo. O que é esse líder de governo? No artigo, isso aqui é do artigo 79. No artigo No artigo 79 diz: o governador do estado poderá indicar um deputado ou deputada para exercer a função de líder do governo e outros vice-líderes. Agora estou mais claro o que é um líder para mim. Tipo, eu leio e não entendo, né? Bom, ou seja, esse líder aqui que falou no parágrafo 2 que fala no que couber as funções regimentais conferidas ao líder de bancada. Ou seja, o governador vai indicar alguns líderes, função de vai indicar um líder de governo e dois vice-líderes, e o vice-líder vai ter as mesmas prerrogativas do líder de bancada que a gente viu agora há pouco, né? O governador do estado poderá indicar deputado ou deputada para exercer função, né? Os líderes serão substituídos por suas faltas, impedimentos ou suas existências, extinto pelos respectivos vice-líderes. Compete ao líder da bancada, além de outras atribuições, que lhe confere o regimento, registrar o nome de candidato de partido para concorrer aos cargos da mesa, bem como indicar os componentes das comissões e, quando for o caso, proceder à sua substituição. O número de vice-líderes por bancada não poderá exceder a um terço dos seus integrantes. Um terço dos seus integrantes, interessante. Parágrafo 1 do 80, que quando se lembra do 80 ele faz os blocos. Bom, cada bloco parlamentar será dirigido por um líder e nas suas faltas e ausências pelo respectivo vice-líder. A constituição do bloco parlamentar deverá ser comunicada à mesa com a indicação das representações que abrangem dos seus objetivos e do seu líder e vice-líder. O líder do bloco parlamentar exercerá as funções de porta-voz das representações coligadas, sem prejuízo das funções específicas dos respectivos líderes partidários. 81 e 82. Constitui a maioria da partida do maioria, o partido ou bloco parlamentar integrado pela minoria absoluta dos membros da casa, considerando-se a minoria a representação imediatamente inferior que, em relação ao governo, expressa posição diversa da maioria. É facultado aos líderes do partido ou do bloco parlamentar, em caráter excepcional, salvo durante o pequeno expediente e a ordem do dia ou quando houver orador de tribuna, usar da palavra por tempo não superior a 5 minutos. Ou seja, o 52 só fala do faculdade de liderizar o tempo. Para tratar do assunto que, daí a faculdade do líder trata de assunto por sua relevância, a urgência, interesse ao conhecimento da Assembleia. Nesse caso, o líder retornará, acho que estou lendo errado, externará, sempre do ponto de vista do seu partido, no bloco parlamentar. Parágrafo único revogado. Basicamente, se o líder quiser, o líder de partido, ou o líder de bloco parlamentar, que estava falando lá no 80, se precisar, na verdade é mais se precisar mesmo, e tipo, os dois blocos ou um bloco só tem alguma coisa que eles têm que discutir, ele pode falar aí 5 minutos para falar, comentar disso, falar sobre o relevância ou que alguma coisa que ele tem levou a eles a ter que discutir, né? Em relação ao governo, expressa posição direta diversa da maioria. 83. O Colégio de Líderes. E parágrafo 1. O Colégio de Líderes, presidido pelo presidente da Assembleia e composto pelos líderes dos partidos do governo, da minoria e dos blocos parlamentares, é a instância de organização de ordem do dia, de sessão ordinária e consultiva para o trabalho para outros temas de interesse da Assembleia Legislativa. Por iniciativa do presidente da Assembleia ou de líderes
que apresentam a maioria absoluta dos membros da Assembleia, o Colégio de Líderes reunir-se-á e decidirá suas posições mediante consenso entre seus integrantes. Quando for possível, o consenso prevalecerá a critério da maioria absoluta, ponderados os votos de líderes de cada partido em função da expressão numérica de sua bancada. Quantas pessoas tem, né? 3. Os líderes de bloco parlamentar e da minoria terão assento no colégio de líderes como direito à voz, mas não a voto. Licenças, agora capítulo 2 das licenças. Título 3 é engraçado. O que será que eu vou falar agora das licenças dos deputados? Capítulo 2 das licenças. 84. A deputado ter licença para desempenhar missão diplomática ou cultural de caráter transitório, tratar de saúde, tratar de interesse particular. 3 licenças, entende? Missão diplomática, ou seja, é um tipo de trabalho que vai relevante, ou e os outros são pessoais. Um é para tratar de saúde, ou seja, ele não tem a capacidade de continuar trabalhando como deputado, e um é interesse particular que, sei lá como é que é dito particular. As deputadas poderão obter a licença gestante até 120 dias, nos termos previstos no artigo 7, no inciso X, V e I da Constituição Federal. O artigo, se você não sabe, o artigo 7 é basicamente o teco de direitos trabalhistas, tá? Bom, a licença será concedida pelo presidente da Assembleia, salvo os casos de inciso 1, que serão submetidos ao plenário. A licença depende do requerimento fundamentado, dirigido ao presidente da Assembleia e lido na primeira sessão, após seu recebimento. Da 85, da RCA, a convocação do suplente na casa da vaga, suplente é o cara que substitui, em razão de morte ou renúncia de investidura de funções definidas no artigo 117, inciso 1 da Constituição do Estado, ou licença por período superior a 120 dias, por motivo de doença. LTS e RIP, máximo de 120 dias, né? Não entendi. 86, 87. A licença para tratamento de saúde só será deferida quando o pedido seja instruído com atestado médico. 87. Para afastar-se do território nacional por período superior a 15 dias, a deputada ou deputado deverá dar prévia ciência à Assembleia, sendo considerado licenciado nos termos do inciso 3 do artigo 74, a menos que requeira a licença fundada em outro inciso do mesmo artigo. Interessante. Para afastar do território nacional por período superior a 15 dias, ou seja, quando a deputada ou deputado tem que sair do país, ela deverá dar uma prévia ciência à Assembleia. E sabe, isso aqui é um copia e cola das outras coisas de qualquer cara extremamente importante para a defesa do país. Tipo o presidente ou vice-presidente, eles nunca podem sair do território nacional se eles não pedirem permissão. Daí tem dar prévia ciência à Assembleia, sendo considerado licenciado nos termos do inciso 3 do artigo 84, a menos que requer licença fundada em outro inciso do mesmo artigo. A licença para tratamento de saúde será deferida quando... Já falei isso. Capítulo 3 da remuneração, ou seja, quanto eles ganham. Isso aqui eu nem quero ler, mas... A remuneração será devida mensalmente de curso todo ano, fazer assim ajuda de custo, compensação de despesa com transporte e outros imprescindíveis para o comparecimento à sessão legislativa ordinária ou à sessão decorrente da convocação extraordinária. Considera-se ajuda de custo, a compensação de despesa com transporte. Isso é um tipo de remuneração extra, mas é só o transporte. O pagamento de ajuda de custo será feito em 2 parcelas, somente podendo receber a segunda a deputada ou deputado que houver comparecido pelo menos a 2/3 da sessão legislativa ordinária ou das sessões decorrentes da convocação extraordinária. 4. O suplente também fará jus à ajuda de custo, sendo-lhe devido a primeira parcela a partir da posse e a segunda desde que cumpridos os requisitos do parágrafo anterior. 89, parágrafo único e 90. A mesa formulará projeto de lei fixando a remuneração de governador, vice-governador e dos secretários dos estados e dos parlamentares, respectivamente, no período governamental e na legislatura seguinte, observando o que dispõe a Constituição Federal. A remuneração dos parlamentares, prevista no artigo anterior, considerará a participação das sessões deliberativas e a realização das sessões de debates. Interessante, não? A remuneração dos parlamentares em relação às sessões de debates. Mentira, isso não é muito interessante, não, é meio estranho. Tanto o parágrafo 1 do 90
Considera-se como presente a deputada ou o deputado, o quê? Tipo, por que tem que ter um escrito de como ela é presente? Se ela tá presente, né? Bom, mas na verdade isso aqui tem que estar escrito quando existem configurações estranhas que a pessoa não pode participar. Entende? Bom, daí tem 3 regras aqui. 1. Ela estiver fora da Assembleia em comissão de representação ou parlamentar de inquérito ou licenciado para desempenhar missão diplomática ou cultural de caráter transitório. Ou seja, se lembra que aqui é o capítulo da remuneração. Ou seja, o cara tem que trabalhar para receber, né? Então, como é que é considerado que ele está trabalhando? Que ele está dentro da Assembleia participando, entendeu? Só que, como se ele está saindo para uma missão diplomática, é tipo uma licença de trabalho. E é considerado que ele está trabalhando, então, obviamente, vai ser considerado como se ele estiver participando da treco, porque ele vai continuar recebendo, como se ele estivesse trabalhando, entendeu? Faz sentido um pouquinho, só um pouquinho. A menos que eu não esteja fazendo uma coisa muito útil, né? Bom, faltar daí considera-se como presente faltar a 4 sessões ordinárias no máximo por mês o serviço do mandato que exerce. A serviço do mandato que exerce. Por mês a serviço do mandato que exerce. Eu não entendi essa aqui, tipo, faltar, como é que tá falando de considerado presente e tá faltando? É como se estivesse falando que o mandato, diferenciando entre o deputado e o serviço de mandato, e isso eu não entendo. O que eu quero dizer é, tipo, esse deputado, o deputado ganhou um serviço, tem um serviço de mandato dele. Daí, todo mês ele vai lá e vai fazer o serviço de mandato e acaba faltando lá como deputado, o deputado lá na começo, na comissão que a eleição faz, na comissão que ele tinha que assentar lá. Daí, daí é isso, ou seja, é como se separasse o deputado, o serviço de mandato e o deputado, mas isso aí são duas coisas diferentes ou a mesma coisa? Isso que eu não me confundi. Bom, 3. Considera-se presente não participar da votação ou título da abstração parlamentar legítima nos termos do parágrafo 4 do artigo 117 do Regimento. 2 e 3. Nos casos do item 1, que o carinha está em emissão, terá tido como presente, conforme constar no relatório ou a ata, efetivamente a questão de representação, o parlamentar de inquérito. Nos casos do item 2, a falta será justificada desde que a deputada ou deputado fundamentalmente a que requeira ou ao presidente da Assembleia. 3. Sempre que estiver fora da Assembleia, no exercício de suas funções, o presidente será tido como presente para os fins dispostos neste capítulo. O mesmo ocorrerá com respeito do primeiro e segundo secretários quando, por delegação do presidente, estiverem em representação da Assembleia. Considera-se como presente a deputado, e não, eu já falei isso. E já falei isso também. 2, 3, parágrafo 490, dessa coisa de presente, não será de qualquer modo subvenciada a viagem de deputado ou deputado ao exterior, salvo emissão oficial pela Comissão Internacionais, né? Tipo, seria muito louco se o deputado que estiver viajando pro treco pro exterior, mas não é missão, querer que a Assembleia pague ele, pra ele, né? 91. Será direito à remuneração a deputado licenciado nos termos dos incisos 1 e 2 do artigo 84. Não terá direito à remuneração 1. O deputado investido nas funções previstas no artigo 17, inciso 1 da Constituição do Estado, se optar pela percepção de retribuição de função. Esse artigo 17 está aparecendo bastante, viu? Na verdade só tá segunda vez, mas segunda vez já é bastante. A deputada ou deputado licenciado para tratar de interesses particulares também não terá direito à remuneração. Mas o que será que está escrito no artigo 17 que está falando que ele não vai receber? Bom, parece que o artigo 17 da Constituição do Estado tem alguma prerrogativa de funções especiais em que ela não vai receber remuneração. Mas eu acho que é basicamente assim. No 17 deve ter algumas funções em que ela não pode não pode haver o quê? Não pode haver o qual é mesmo o treco? Não pode haver o não pode haver o não pode haver o remune, não pode haver o consórcio, colocação, com contribuição, droga, não sei a palavra. Tipo, juntar dois empregos que ao mesmo tempo, sabe? É a palavra que representa isso. Dois empregos ao mesmo tempo. Então, daí
Esses trecos que não podem trabalhar ao mesmo tempo, mesmo com disponibilidade de horários, são os caras que devem estar nesse artigo 17 da Constituição. Daí, se o cara, ou seja, se o cara está trabalhando nessa coisa ali, ele não pode nem ser deputado nem deputada, não vai ter como ele trabalhar como deputado e deputada, então ele não vai receber a remuneração de deputado e deputada, entendeu? Eu acho que é isso que está falando aqui. E os caras que estão em licença, obviamente não estão trabalhando, não vão receber, né? Não faz nenhum sentido. Depois da perda de mandato, eu acho que isso aqui é uma das, tipo, na verdade, todas as coisas que a gente leu agora há pouco, deputado e deputadas, eu não, até acho que não vai cair nada daquilo. Mas isso aqui, a perda de mandato, eu acho que tem uma chance minúsculazinha de aparecer. Perderá o mandato deputado, deputado. Perderá o mandato deputado, deputado. Daí tem 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá no artigo 92, né? 4, 5, 6. Tá, 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 tá. Tem 6 métodos para perder o mandatinho, o carinha. Saca só? Perderá o mandato, deputado ou deputada aqui. Infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo 15 da Constituição do Estado. Perderá o mandato cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, ou seja, ele trabalha muito mal, ele é do mal. Terceiro, perderá o mandato que deixar de comparecer em cada sessão legislativa ordinária, terça parte das sessões ordinárias, salvo licença ou missão autorizada pela Assembleia Legislativa. Você lembra que no capítulo anterior falou que o treco de considerado presente, entende? Quando o cara participa em 2/3 das missões, das sessões legislativas. Ou seja, basicamente se você não participa, se você participar só de uma parte da terça parte da 1/3 das sessões legislativas, basicamente não está trabalhando direito, então você vai ser demitido. Basicamente isso, entende? Você não tem presença e treco. 92. Perderá o mandato de deputado ou deputada que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Considere decretar a justiça eleitoral nos casos previstos na Constituição Federal, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado também perde o mandato. Crime. A Justiça Eleitoral mesma falou que não pode, que ele vai ter que se perder o mandato e ele fez alguma coisa que suspendeu os direitos políticos dele, daí ele perde o mandato. Bom, porque o deputado na verdade é um cargo político, né? Só obviamente se ele perder os direitos políticos, ele perde o cargo político. Porque os direitos políticos são o direito de ser votado e ser votado, se lembra? Ou seja, se ele perdeu o poder de ser votado, então ele não pode ser deputado. Bom, 93, nos casos dos incisos 1, 2 e 6, eu não lembro 1 e 2, mas o 6 é aquele lá do... É o de crime, né? Vou lá voltar um pouquinho para ver o 1 e 2. 1 e 2 é o que, né? É uma coisa muito suave. Que é infringir qualquer das proibições estabelecidas nos artigos 15 da Constituição e procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar, ou seja, sendo mal e os tecos do 15, que não tem nem a ver o que é. Porque eu não li o 15, né? Tá escrito aqui. Aqui é só o abrangimento do interior. Bom, 93, os casos do inciso 1, que é o artigo 15, 2, ser um bestão, e 3, cometer crime, a perda de mandato será decidida pela própria Assembleia por maioria absoluta de votos, mediante provocação da mesa ou de partido com representação na Assembleia Legislativa. Ou seja, alguém tem que falar que eles querem que esses caras saiam, por causa desses motivos aqui. Nos casos previstos no inciso 3 e 4, que o 3 e 4 era o que mesmo? Faltar? Quer dizer, 3, 4 e 5. O 3 era faltar, o 4 era o quê? O 4 era perder suspensos os direitos políticos e o quinto é a justiça falar para esse cara perder o mandato. A perda será declarada pela mesa de ofício ou mediante provocação de qualquer dos membros da Assembleia ou de partido político nela, representando assegurado ampla defesa. Perda do mandato por deliberação da maioria absoluta da LESP nos casos desses coisas ruins, sabe?
Tipo, um cara que é do mal, um cara que é crime, faz crime e um cara que eu não sei. Ou seja, a maioria absoluta é quando os caras fazem do mal. Não sei por que, que a maioria precisa de maioria absoluta quando os caras fazem o mal, né? É meio estranho, tipo, se faz, o cara faz o mal, devia ser direto, né? Não, tipo, nem devia ter uma maioria absoluta. Que deveria ser o cara ser tirado de lá o mais rápido possível, né? Pelo menos faria sentido, um pouco de sentido isso pra mim, né? Bom, por declaração da mesa. E quando tem um mandato, é uma o dos 3 a 5, que é meio estranho. O direito eleitoral falou. Eu acho que quando fala coisa do direito eleitoral é quando os carinhas dos partidos falam, entende? Pra tirar esse cara de lá. Tipo, o cara, eles não querem mais que esse cara represente o nosso partido, daí eles tiram ele de lá, entendeu? Daí, daí o de Pedro de Direito Político também. E o cara falta. Estranho. Tu. Bom, e na verdade isso aí é o final do artigo dos deputados, né, o 93. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se tem algum parágrafo extra. E não tem não. Sinistro. Bom, isso foi os deputados e deputadas. Tchauzinho.